Torcedores do Heat, comecem a preparar o psicológico de vocês, porque se você começou a torcer na era LeBron, eu conheci o Heat na era LeBron, ou achou que com Jimmy Buckets agora esse time vai pra frente, agora a gente ganha um campeonato próximo, pode ter certeza que depois dessa varrida, não só todas as suas expectativas foram pro saco, como provavelmente o time que você conhece hoje vai pro saco também. Se você é um cara que já vê os vídeos do canal, não se assuste, eu não estou em um cativeiro contra a minha vontade, eu estou em um cativeiro pela minha vontade. Tô gravando esse vídeo aqui no AP de Piracicaba, que eu tenho desde a época que eu fazia faculdade aqui, por isso que não tem o Batman, não tem a Shorelli, mas tem um Shiryu. Não tem a tela verde, enfim, mas eu queria falar rapidinho sobre a questão do Miami Heat, que não só teve a varrida, mas porque só agora eu gatei algumas informações e algumas estatísticas aqui, que talvez pra você que é torcedor do Miami Heat ou gosta da Heat Killer, gostava de ver o Jimmy quando jogava lá, Ben Adebayo, enfim, pode ter certeza que esse time vai ser inteiramente repaginado, porque depois dessa vergonha que foi no primeiro round, o Pat Riley, o mesmo Pat Riley que disse que o Jimmy Butler não merecia uma renovação, mesmo depois de carregar aquele time quase pra um campeonato em 2020, quase para um título em 2023 e quase para um título em título de conferência em 2022. Isso, 2022. Esse mesmo cara disse que o Jimmy Butler não merecia a renovação que ele queria. E agora a gente tá vendo o resultado do que aconteceu, né, com ele fora do time. Também é um cara famoso por não aceitar humilhações igual essa que eles passaram. Para você que não conhece muito bem essa parte técnica, Pat Riley é o cabeça do Miami Heat e na história do Heat ele já foi o treinador do Heat e também campeão do Heat, daquele Heat do Dwayne Wade com o Shaquille O'Neal. Então pode ter certeza que esse cara tem as raízes no time. Ele foi 11 anos treinador do Miami Heat, além do título que ele ganhou com o Miami Heat naquele elenco do Shaq Wade. Ele foi 4 vezes campeão nos anos 80 pelo Lakers e também foi Coach of the Year com o New York Knicks, inclusive. Foi treinador do ano uma vez no Lakers, uma vez no Knicks, uma vez no Heat. Então ele não é como se fosse um Doc Rivers, que é só uma figura, um charlatão, enfim, muito respeitado na NBA. Não, esse cara tem história e ele tem um jeito meio tradicional de fazer os negócios assim, que não só é muito respeitado por ter feito o Miami Heat ter ganho os títulos, né? Pra vocês terem ideia, o LeBron, na época do Heat, queria fazer a mesma coisa que ele fez no Lakers, que ele fez no Cavaliers, de querer mandar o Erik Spoelstra embora do time, ele queria outro treinador. Imagina o Erik Spoelstra sendo um dos melhores treinadores da história e o LeBron falando que ele não prestava pra ser o treinador dele. E o Pat Riley bateu na mesa assim e falei, não vai, cala a boca, quem manda sou eu, seu papel é jogar. Coisa que infelizmente poucos times fazem. E essa mesma dureza que acabou de destruir o Miami Heat. Então só pra vocês entenderem de onde eu tô partindo do meu rant nesse vídeo, essa daqui foi a troca que mandou o Jimmy Butler embora. Como vocês podem ver, o Warriors ganhou o Jimmy Butler 2 picks de segundo round, que segundo round não é tanta coisa, mas eles podem usar pra pacote de troca, completar valor, cortar salário, enfim. E o que o Heat recebeu foi Andrew Wiggins, que até onde eu sei nessa temporada não tá sendo tanto quanto aqueles playoffs na época do Warriors. Eu admito que não vi nenhum jogo dessa série, então não vi com meus próprios olhos como tá sendo o desempenho dele, mas pelo que eu vi das fontes que eu confio, não tá sendo um grande jogador, junto com Kyle Anderson e Devin Mitchell. E pra vocês estarem aliados comigo, esse daqui é o recorde, né, o recorde das temporadas do Jimmy Butler com o Heat. Então vocês podem ver que ele entrou em 2019 e ficou até o meio desse ano, onde aconteceu a troca, né? Então ele ficou 1, 2, 3, 4, 5 temporadas com o Heat, além dessa meia temporada esse ano, mas essas 5 ele ficou o tempo inteiro com o time. Ele não teve médias ruins, 23 pontos, 21, 22 quase aqui. E por que eu tô fazendo essa reprise? Pra não parecer que eu tô fazendo uma enrolação com vocês aqui, né? Quando o Jimmy Butler queria renovar, o Pat Riley ficou de palhaçadinha com a cara dele, falou que ele tinha que jogar pelo time, que talvez ele não vale tudo isso. Ele falou publicamente em entrevista que o Jimmy Butler tinha que merecer a renovação que o Butler estava pedindo. A extensão que o Butler queria era de 113 milhões por mais 2 anos. Se eu não me engano, o Brunson foi pro Knicks por 100 milhões. Eu não lembro por quantos anos, mas enfim, nos valores totais assim. E o Butler é um cara que já tinha liderado o Heat pros playoffs, já tinha ido mais de uma vez tinha ido pra final 2 vezes, finais de conferência, no último playoffs antes deles foram eliminados na primeira rodada também, não varridos igual agora. Mas aí começou todo esse drama, não só pelo Riley continuar insistindo em falar publicamente que não ia dar esse valor, que ele tinha que merecer, que o time deveria focar mais em jogar do que cuidar de como seria o cabelo, que era justamente naquela época que o Jimmy Butler mudou de novo o cabelo, sabe? E aí o Pat Riley afinetou ele por causa disso, sendo que a parada mais besta do mundo, começava a temporada, ele tava com o cabelo normal de novo, era só pra azaralhar. Publicamente não gostava justamente desse costume, né, do Butler de ser meio troll, de ser meio piadista, de ser meio tipo brincalhão
assim. E o Riley é um cara muito cético dos anos 80 também. Ele insiste, tem um sistema ali de comando até hoje do old school, né? Do antigo basquete. O que, vamos ser sinceros, pra uma geração onde o jogador vira e fala troca de treinador, direção porque eu quero e troca, e depois a culpa é da direção, não tô nem falando do LeBron aqui exatamente, você pode ver que o Kevin Durant aconteceu exatamente isso no Nets. Eu não acho de tão ruim em certos pontos, mas o jeito que se desenrolou foi totalmente caótico. O Butler chegou a pegar suspensões porque não tava mais contente com o time, porque essa treta tava começando a sair do controle, alfinetada toda hora, o Butler falando que não tinha mais joy, o que é joy mesmo? Alegria pra jogar basquete pelo time. E aí tivemos todo esse caos que trouxe a situação que a gente tava hoje, um time que se encontrou perdido, vamos dizer assim, né? Sem o Jimmy Butler exatamente, o Jimmy Butler ele carregava bastante carga da responsabilidade do time nos momentos do vamos ver. Quem lembra dele da bolha, pô, ele carregou o time com o pessoal lesionado. Até que a gente chega nos playoffs desse ano, com o Heat precisando superar 2 etapas de play-in, classificaram em 10º, e aí dá de cara logo com quem? Contra o Cavaliers, segundo mais vitorioso da história da franquia. Tudo pra de cara a gente receber essa sequência, já essa paulada de 21 pontos na primeira rodada. E o pior é que se você pegar as estatísticas, o pessoal não foi tão ruim assim. Ben Adebayo quase 30, Tyler Hero passando ali dos 20. Porém, se você juntar tudo isso daqui, não é o suficiente pros 85 pontos combinados só entre Darius Garland, Donovan Mitchell e Ty Jerome. Eles conseguiram dar um respiro no jogo 2, que aliás o Cleveland fez a mesma quantidade de pontos, mas pelo menos o Heat conseguiu dar uma encostada, que poderia ter um ar de esperança de que a série ia pra frente. Tyler Hero com protagonismo de 33 pontos, daria ali pra se esperar alguma coisa. Até depois a gente tem isso daqui. Esse daqui é 40 pontos, 40 pontos é putaria. E já que nenhum time na história conseguiu virar uma série de 3-0, 50 pontos, 50, 138, 83, CC, pegou aqui, 20, 103, 3, 55 pontos no jogo 4. Mas imagina o seu time na sua casa sendo varrido por 55 pontos. E foi uma humilhação absurda. E quando foi perguntado, acho que foi pro Ben Adebayo, não tenho certeza agora de cabeça, qual que era a mudança que teria que ser feito, o cara falou, paizão, dependendo do Pat Riley, a cabeça de todo mundo vai rodar. Ninguém tá salvo com o Pat Riley comandando, o que por um lado é bom, porque, pô, se o cara conseguiu bater o peito do LeBron, nada passa pelas mãos dele mesmo, mas também é esse modo antigo de basquete que destruiu o time. Porque se a gente for pegar aqui o histórico, esse aqui na minha tela é o histórico de todos os playoffs do Miami Heat, tá? Aqui pra baixo a gente tem a era pós-Shaq e Dwayne Wade. E aqui de 2011 a 2014 a gente tem aqui a era LeBron James, que vocês podem ver, foi uma era de ouro, 4 idas nas finais, infelizmente somente 2 títulos, poderia ter acontecido um 4-pitch ou até um 3-pitch aqui, que não aconteceu. Essas séries aqui foram absurdas de bom, eu acho que eu comecei a ver NBA ou aqui, um desses dois foram séries absurdas. E depois da saída do LeBron a gente tem esse hiato aqui, só pra você entender, aqui é o primeiro round, aqui é o segundo round, aqui é o terceiro e aqui é as finais, beleza? Olha esse vão aqui, desde 2015 até 2019, eles só foram pro segundo round, o que eu chamo de segunda rodada, né? Uma vez em 5 anos. Uma vez em 5 anos. Esse é o nível do Heat na época. Vocês podem ver que eles não estavam muito bem. Lembrando pra vocês que essa época aqui não tinha play-in, então às vezes que eles se classificaram em playoffs aqui, que foi em 2016 e 2018. Então 15, 17 e 19 eles perderam os playoffs. Foram épocas que eles de fato ficaram em 8º lugar da conferência, não foram épocas que precisou de play-in, repescagem, enfim. E aí os tempos áureos voltam aqui de 2020 até 2023, justamente com a chegada de quem? Jimmy Buckets. O mesmo cara que, de acordo com o Pat Riley, não merecia a renovação de contrato que pedia, mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto ainda. E aqui a gente tem até umas fases baixas, tanto aqui em 2021, um ano depois da bolha, e muita coisa mudou depois da bolha. O Suns conseguiu chegar numa final, o Lakers tinha sido inteiro desmantelado, enfim, o 2021 foi um acontecimento. Mas logo de cara, no seu primeiro ano, que se eu não me engano a troca, o Butler foi pro Miami Heat na bolha, não na bolha exatamente, mas nessa temporada em questão, e aí logo no seu primeiro ano com o Heat, que também tava encaixadinho, o Adebayo explodindo, o Dragic ajudando na escalação, eles conseguiram chegar na final contra o Lakers, que era um Lakers que tava absurdo. Ninguém ia ganhar daquele Lakers mesmo, o pessoal tava atropelando todo mundo, teve a morte do Kobe Bryant, que com certeza motivou o LeBron. Os caras, perdão da palavra, os caras eram pica, não tinha o que fazer. No ano seguinte teve essa queda aqui, que é o que eu comentei, foi tudo diferente.
E depois eles bateram na porta 2 vezes seguidas. Em 2022, chegando nas finais de conferência, que já é muita coisa para um time que não chegava, nem passava do segundo round há tanto tempo antes do Butler, eu falo, né, porque aqui em 2020 eles chegaram, mas enfim. Eles bateram na porta contra o Celtics, que foi o Celtics que pegou aquele Warriors sedento, que o Curry tava fazendo de tudo para ganhar o seu título sem o Durant, para mostrar que ele podia ser campeão, então ia ser uma final disputada mesmo. Esse mesmo Celtics que veio a ser campeão ano passado, né, então eles estavam batendo na porta todo ano. No ano seguinte, eles ganharam do Celtics em 7 jogos, precisaram de 7 jogos no playoffs anterior para perder. E no ano seguinte, eles ganharam 7 jogos e deram de frente com o Nuggets, chegando até ganhar. Você pode ver aqui, inclusive, que tirando 2021, o Butler nunca foi varrido com o Miami Heat. Eu não lembro de cabeça o que aconteceu em 2021 pra ter sido uma mudança tão drástica assim, mas até nas finais contra aquele Nuggets, cara, aquele Nuggets era uma aula de basquete, lembrava muito o Spurs dos anos 2010. Nem contra eles foram varridos, e eles conseguiram chegar numa final, quase também chegando nas finais do playoff anterior, já que a série foi para 7 jogos, né, contra o Celtics. E aí no ano seguinte eles pegaram o Celtics de novo na primeira rodada, que foi o Celtics que foi campeão, dá um respiro pra esse pessoal, mas mesmo assim não foram varridos. Diferente desse pessoal aqui, que não só foi varrido, como foi varrido, fechando a série em casa, perdendo de 55 pontos. E é esse cara que o Pat Riley diz que não merece a renovação. Eu acho que um dos esquemas de vocês comandar o time da NBA também é fazer grandes apostas, e por mais que essa aposta não seja tão grande assim, não era um rio de dinheiro absurdo também logo pro Heat, que não é um time igual o Knicks, não é um time igual o Lakers, mas pô, tá ali perto deles, era um acordo decente de se manter vendo o histórico, e o Butler queria se aposentar como hitter. O Butler queria terminar sua carreira no Miami Heat antes de começar sua carreira no NBB pelo Flamengo, que ele falou que vai fazer, mas parece que era mais uma questão pessoal com o Pat Riley mesmo, porque desde a primeira entrevista, todas as farpas que ele trocou foi de cunho, era alfinetadinha, desnecessária, tá ligado? A vantagem do Pat Riley é o seguinte, além de ele ser muito respeitado por ele, pela história, pelo jeito dele ter virado time, por ter contido o LeBron, pelo plano dele ter feito o LeBron ganhar aqueles títulos, porque eu tenho certeza que se metesse um Darvin Ham naquele Miami Heat não ia dar certo também. Existem 3 cidades que têm o privilégio de serem imãs de jogadores. Nova York, o famoso Empire State of Mind, tanto é que não é à toa que o Nets conseguiu montar um trio de 3 All-Stars de alto calibre. Vocês acham mesmo que era só porque todos eles queriam ser campeões de um time pequeno? Porque eles não foram pro Hornets então? Não foram pra Wizards? Não foram até mesmo pro Suns? Porque o Suns agora que tá ficando maior. Mas naquela época também poderia ser considerado um time médio ali, vamos dizer. New York é a grande São Paulo. A Times Square é a grande Paulista. Todo mundo quer ir pra lá porque é onde o dinheiro circula, onde as oportunidades acontecem, é o lugar da terra do trabalho dos Estados Unidos. Los Angeles, não só pelo Lakers, mas várias estrelas vão no Clippers, porque todo mundo quer ir pra Califórnia, todo mundo quer ir pra Los Angeles, todo mundo quer jogar na cidade do GTA V, e Miami, na Flórida, que tem o grande Miami Heat. Então, por mais que eu acho que o Heat vai passar por mudanças nessa off-season, não tem nenhuma estrela que será poupada, pode ser que as estrelas mantenham, tá? Não tô falando que, tipo assim, vai ser todo mundo mandado embora, até porque isso não é inteligente pra nenhum time, mas ninguém está protegido de grande Pat Riley, menos o Eric Spoelstra, que esse vai ser igual o Greg Popovich. E é capaz de ainda assim eles darem um jeito de escolarem outra estrela, que a gente tem que torcer pro Pat Riley e não tirar ele pra bosta. Você vai ver na história do Heat, os caras não costumam fazer tanque. Quando eles estão ruins é porque eles estão ruins mesmo, mas eles não costumam fazer uma Copa Cooper Flag, igual o Spurs fez pra conseguir o Embiid, ou até o mesmo Trust the Process, porque eles têm a vantagem de todo mundo querer ir pra essa cidade. O Wade precisava de um reforço, pegaram o Shaquille O'Neal. LeBron não tava feliz no Cavaliers, queria mudanças, juntaram o Big Three. Butler não conseguiu se encaixar com o processo, foi pra 2 finais com o Heat. E depois o Pat Riley falou que não gostava do cabelo dele e mandou ele embora, enfim. Mas ele não vai poder tirar da conta dos atos dele, que essa troca dele, por mais que ele não assuma, trouxe a maior eliminação mais vergonhosa da história do time. Nunca na história do Heat eles tinham sido tão humilhados quanto eles foram nessa série, principalmente em casa, perdendo quase de 60 pontos numa varrida. Isso é algo que tá na conta dele, isso é algo que o modo old school dele é responsável por, e isso é algo que, dependendo das atitudes que ele tiver pra próxima temporada, vai ser completamente esquecido, principalmente se eles conseguirem outro time ou alguém que leve eles pras finais de novo. Imagina o LeBron indo pro Miami mais uma vez, ia ser loucura. Mas enfim, eu quero aproveitar esse espaço gigantesco que tá no meu armário pra falar pra você virar membro do canal. Essa semana eu tô tendo que editar 2 vídeos que eu me enrolei, não vou conseguir passar o vídeo pro Rafa, e é justamente o pessoal do Membros que dá o apoio pra eu conseguir pagar o meu terapeuta, pra eu não parafusar fazendo esses vídeos. Já não basta torcer pro Suns, o Santos também não tá me ajudando em nada
nada e ainda tem a loucura de manter esse canal. Mas se você não pode gastar uma garrafa de água, você não pode gastar uma garrafa de água pra virar membro do canal. Você não pode deixar de um Big Mac, você virar membro do canal aí por 5 meses. Mas se tu tá duro, igual quando você vê sua ex, brincadeira. Sua obrigação é se inscrever no canal porque você ficou até aqui. Aí você já tá de sacanagem, né? Ficou até aqui. E vai ser ruim no negócio de graça. É só você... É que eu tô com o celular, mas é só fazer assim, ó. Pum, pum. Se inscreveu. Não manchou a câmera, graças a Deus. Comente café se você ficou até aqui. Essa é uma referência muito específica. Só que acompanhou o Butler na bolha vai entender o que isso significa. E comenta aí qual que é a sua opinião sobre esse time. O que você, torcedor, sentiu vendo essa humilhação. E o que você acha que o Heat deveria fazer. Se deveria mandar o Pat Riley embora, se ele tá certo. Ou que eles deveriam trazer de outro time. Dito isso, esse é o vídeo que o YouTube acha que você quer ver agora. Pra continuar sua noite, dia, tarde, evening, madrugada, sei lá, larica. Mas se você não for com a cara desse vídeo, e caso seja um vídeo vertical, por favor, comentem, porque eu tô tendo desbio aí com essa parte, enfim. Esse daqui é o último vídeo que eu postei no canal. Muito obrigado por você ficar até aqui, obrigado por ter tido paciência por essa adaptação que eu tô aqui, pode ver que tá tudo diferente. Eu sou o PsicaBC, tamo junto, até o próximo vídeo, e é nóis.